A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, beleza? Vamos gravar mais um vídeo? Hoje novamente estou fazendo mais um vídeo aí, eu vou fazer uns 3 vídeos desse tipo, né? Primeiro para agradecer os irmãos e irmãs que estão compartilhando meu vídeo, aumentou um pouco a visualização dos vídeos, né? E alguns que estão deixando mais like, né? Que eu pedi para deixar os likes, aqueles que concordam com o que eu falo, né? Porque, irmãos e irmãs, eu vou falar uma coisa aqui. Às vezes eu sou uma pessoa muito, para quem me conhece, eu sei que vocês aí, muitos que são seguidores do canal, nunca me viram, não me conhecem, né? Mas quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa educada, uma pessoa respeitadora, uma pessoa dócil. Às vezes eu faço até um vídeo, fico pensando várias vezes em postar ou não, porque eu não sei o que o que os seguidores vai pensar da minha pessoa, dependendo do que eu falar, porque eu sei que nem tudo que eu falo as pessoas concordam, isso é normal, eu não me irrito não, né? Às vezes eu fico chateado só com algumas ofensas, com algum desrespeito que alguns cometem, né? Na área de comentário, mas são a minoria, é um ou outro perdido que fala, a maioria que comenta é com toda educação, com todo respeito, mesmo que eles venham a discordar de mim, eles falam com educação, né? Respondendo um seguidor do canal aí, né? Que eu fiz um vídeo aí falando de várias coisas e citei alguns versículos da Bíblia, mas eu não abri a Bíblia, né? Ele falou onde está os textos e tal, né? Para esse seguidor, não sei se ele é novo aí, tem mais de 500 vídeos que eu fiz, né? 560, mais de 560 vídeos. E tem vídeo que eu não abro as escrituras, nem todo vídeo eu vou abrir as escrituras. Vai ter vídeo que eu vou dar a palavra de estímulo, aí vocês vão ter que comparar na Bíblia para ver se está de acordo. Eu falo isso direto no meu canal. Quem já segue o canal há tempo, sempre, eu não falo em todos os vídeos, mas na maioria dos meus vídeos eu falo, compare com a Bíblia que eu estou falando. Se vocês não vão comparar e depois fala que eu estou falando bobagem, então o errado não sou eu. Porque eu falo para vocês comparar, porque a base minha do que eu escuto das outras pessoas, ou do estudo que eu faço com outros irmãos, ou coisa que eu escuto de quem quer que seja, eu só acato se tiver de acordo com as escrituras. O cristão verdadeiro é assim. Para quem não é cristão, ou para quem é cristão e não conhece muito das escrituras, então ele não tem só as escrituras como base, ele dá muito ouvido a muitas vozes. O cristão, ele pode até ouvir outras vozes, mas aquela que ele vai acatar é o que está de acordo com as escrituras. Porque Deus pode usar pessoas? Pode, irmãos. Deus pode usar pessoas para falar com a gente, para nos incentivar, para nos estimular, para nos dar consolo, também para chamar atenção, para repreender? Pode. Mas tem que estar alinhado com o que está escrito lá. Para o cristão é sempre assim. Entendeu? Não está de acordo? Então você tem que rejeitar. Não é rejeitar porque, ah não, ele me falou uma palavra dura. Às vezes ele falou uma palavra dura que o Senhor pediu para ele te chamar a atenção, mas está de acordo com as escrituras. Então você não pode desprezar só porque a palavra foi dura. Entendeu? Porque eu já recebi muitas palavras duras. E acatei, porque eu sabia que estava de acordo com o errado, era eu. Entendeu? Então eu tinha que me consertar, a gente é falho. Entendeu? A diferença é o que eu sempre falo aqui, irmãos. O erro mesmo não está em você ser falho, que nós não somos perfeitos. Entendeu? O erro está na distorção, na hipocrisia, na fraudulência, no engano. Porque quem me conhece, como eu estou falando, eu sou manso, eu sou educado, sou respeitador. Eu fujo de brigas, fujo de discussão, né? Mas o que eu falo assim com mais veemência, com mais eu sou mais enérgico é contra os enganos. Aí sim, aí você já me vê eu falando de uma forma mais dura, mais enérgica, entendeu? Agora, quando eu falo de outras partes das escrituras, que não é contra os enganos, contra as falsas profecias, aí eu já falo mais manso, mais tranquilo, entendeu? Agora, contra os enganos, é o próprio Cristo. Olha aí quem já assistiu o filme, as novelas de Jesus e leu na Bíblia também para comparar, sabe muito bem que Jesus catou o chicote, continuou lá e falou: fariseus, escribas, hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados. Só foi palavras duras ali, palavras de chicoteada, entendeu? Então, se Jesus, que é Deus, se irou com os enganos, quem dirá eu sou ser humano falho, né? Então eu me iro não com a ira do homem, porque a ira do homem, a Bíblia diz que não produz a justiça de Deus, mas é uma ira justa, é a ira que vem da palavra, da verdade, é diferente.
Por isso que muitos falam assim, não julgueis para não ser julgado, mas ou ela fala isso para não reconhecer os erros dela, por malandragem, ou ela fala isso porque ela não entende as escrituras, porque nas escrituras tem vários tipos de julgamento. Tem o julgamento que só pertence a Deus, que a gente não pode fazer, que é o de condenação eterna, mandar ninguém para condenação, a gente não pode fazer isso. E tem o julgamento de você provar os espíritos e o julgamento do que as pessoas falam. E tem a parte que você, o corpo de Cristo, os irmãos verdadeiros, quando algum erra, Deus fala para a gente chamar com amor e com paciência e com carinho a atenção do irmão. Irmão, você está errando aqui. Posso falar? Porque eu tenho que te alertar, porque senão você vai contaminar todo o corpo de Cristo, a reunião dos santos. Então você está errando aqui, você tem que se consertar, porque isso não está do agrado do Senhor. E a pessoa que ouvir não tem que achar ruim com outro irmão, ela tem que ficar feliz, isso sim. Porque o irmão tá dando um toque para ela. Agora você não pode também chamar a atenção dos outros. Você vê que o irmãozinho ou a irmãzinha fez errado. Ah, não, irmão, para com isso, que a mão do Senhor vai pesar. Senão você vai ser condenado pro lago do fogo. Não é assim que chama atenção. Porque tem muitos que faz isso, né? Que julga. Isso é julgar sem autoridade. Você tem que julgar segundo a reta justiça. Não pela aparência, mas segundo a reta justiça. Você tem que analisar a situação. E depois, se o irmão ou a irmã errou, chamar atenção, como irmão, que você ama o irmão, você quer que ele se corrija pro bem dele. Não é que você tem que dar lição de moral e falar pro irmão o que é certo e o que é errado. Não é isso, não é dessa forma. Mas tem pessoas que entendem assim. Quando você vai chamar atenção, elas não gostam. Ela fica, quem é você para falar? Você fez isso, você fez aquilo. Todos nós erramos. Entendeu? Mas eu já fui chamado a atenção algumas vezes por alguns irmãos e eu não achei ruim não, eu estava errado, eu tinha que me corrigir, entendeu? Hoje você pode ver que eu sou uma pessoa diferente, não sou perfeito, não sou melhor que ninguém, como eu digo aqui, eu tenho a sexta série, não sou mais sábio que ninguém, eu sempre gosto de frisar isso aqui, porque sempre vem os comentários, às vezes, vez ou outra, você está achando que é mais sábio, você está falando coisa errada, você está mentindo, você está isso. E a pessoa não tem base bíblica para falar as coisas sobre mim. Então ela vem com os achismos dela. Tudo bem, eu vou tratar ela com respeito mesmo com o achismo. Só que eu não posso acatar a opinião dela. Porque ela não vem com a base bíblica. Ela vem porque ela não concorda. E é um direito da pessoa não concordar. Mas me atacar sem base bíblica, entendeu? Se você não foi examinar nas escrituras se o que eu falo faz sentido, ou se você não crê nas escrituras e vem me chamar a atenção, então é melhor que você nem veja o canal, porque se você vem aqui, vê o meu canal, aí você não concorda, que é todo o direito de você não concordar, mas aí você vem no comentário me ofender, falando que eu estou falando mentira, sendo que está lá nas escrituras, mas a escritura é falsa, então aí é uma opinião sua, então é melhor você nem comentar, guarde a opinião para você, porque aqui é um canal cristão, eu vou falar o que está nas escrituras, se você não crê nela e não quer crer, não tem que você ver o canal, não que eu não queira que veja, mas pra quê? Pra você ficar xingando, ofendendo os outros, porque você acha que a Bíblia é mentirosa? Então se a Bíblia é mentirosa, tem que você ver o canal de uma pessoa que vai falar da Bíblia. Você não crê nela? Não faz sentido, entendeu? Agora, se você quer dar uma chance para ouvir, para ver se você concorda, se você não concordar, às vezes eu faço assim, se eu não concordo com uma coisa, eu analiso. Antes de eu comentar com alguém, eu analiso o que eu ouvi, medito naquilo que eu ouvi. Se eu não concordar, às vezes nem comentário eu faço. Por quê? Não para provocar debate? Não, eu só não concordo, jogo fora e pronto. Acabou. Eu já ouvi muita coisa. Agora, no meu canal eu falo as coisas contra o falso profeta, porque aí é diferente. Eu fui chamado para isso, para destruir as heresias e a mentira. Não só eu, como muitos irmãos mais elevado espiritualmente, mais conhecedor da palavra do que eu, entendeu? E eu reconheço isso e respeito e não tenho inveja de ninguém. É igual aqui, eu falo sempre, o meu canal, ele não tem efeitos especiais como de muito aí, mas ele tem sinceridade. Ele prega as verdades bíblicas. Não adianta eu ter... não estou criticando quem tem efeito especial, não, porque isso é bom, é legal. Dá um start na visualização do vídeo, né? Chama a atenção das pessoas, mas o que eu digo que não adianta chamar a atenção de vocês com efeitos especiais e pôr uma visualização boa e levar mentira, levar distorção da palavra.
porque o que importa é a mensagem correta. O meu vídeo é simples, e eu não sei lá na frente, pode ser que eu melhore algumas coisas, mas eu sei que eu não vou ter a mesma... o meu canal não vai ser igual desses, eu não imito ninguém, eu sou eu, né? Deus opera em mim do jeito que eu sou, Ele quer que eu mude o meu caráter, Ele quer que eu mude, que eu ande na justiça, na honestidade. Ele não quer que eu seja outra pessoa, entendeu? Nem que eu imite ninguém. Eu tenho que imitar, assim, as boas obras, as boas atitudes, ter a pessoa como referência, não adorar a pessoa, não querer ser a pessoa, não ter inveja do canal dela, não ter inveja do que ela faz. Não, o meu canal, o meu, dela é dela. Se Deus abençoou ela, que ela tenha como fazer, saiba usar os equipamentos, ter equipamento, saiba fazer slide, saiba fazer tudo, amém. E eu glorifico ela, se ela levar a verdade. Eu sou um pequeno membro, se eu puder divulgar o canal dela no meu, se eu ver que ela está levando a verdade, eu ajudo. Mesmo que ela deslanche na minha frente, eu não estou competindo com ninguém. Aqui o meu canal não é para competir, é para destruir os enganos, abrir os olhos da igreja, do povo de Deus, daquele que quer ter os olhos abertos e pregar as verdades bíblicas. Não é para competir com o outro. O corpo de Cristo, gente, você tem que entender que tem que ser unido. O verdadeiro cristão, porque é o que eu falei no outro vídeo, os filhos das trevas, eles são mais unidos e mais organizados do que os filhos da luz. Porque os filhos da luz fica com invejinha, fica querendo disputar. Ah, eu sou melhor, o que eu tenho mais. O meu canal é melhor do que o outro lá. O outro não tem isso, não tem aquilo. Eu estudo hebraico, eu estudo grego, o outro não estuda. Ele não sabe de nada, sabe? É uma mesquinharia, um egoísmo, é uma altivez, é uma arrogância. Que, cara, como que um cristão verdadeiro tem esses sentimentos? Que se você foi convertido, certo? Não estou falando que o cristão vai ser perfeito, não, que eu não erro. Lógico que eu erro, mas eu sei reconhecer o erro. Agora, um convertido, você olha para ele, aí ele vai no canal do YouTube pregar e fica com arrogância, com altivez, com mentira, com disputa, com se achando melhor que o outro, tendo inveja. Você acha que um ser humano desse, se ele fala que tem tantos anos na palavra, é convertido? Se o cara já tem anos de convertido, esse sentimento já deveria sair dele. Não estou dizendo que ele vai ser perfeito, não. Que ele não vai errar, mas, cara, o cara está com tanto de si mesmo, sabe? Então o corpo de Cristo ele tem que ser unido, um tem que apoiar o outro. Às vezes eu embaso meu vídeo com os irmãos aqui, tem irmãos que falam, pode usar o meu vídeo desde que você não use para distorcer o que eu falo, para fazer fraudulência com o meu vídeo. Mas se você usar para... apoiar o que eu falo, se você analisar, ver que está de acordo com a escritura, o que eu faço? Eu embaso, dou moral para o irmão e dou moral para mim, para mostrar para vocês aí que o que eu falo está de acordo com o outro irmão também que fala a mesma coisa, entendeu? E para divulgar o canal dele, porque eu vi que ele está pregando as verdades bíblicas, e aí divulgo o meu também. Então, às vezes é bom você deixar a pessoa pegar o seu canal, desde que ela não use para fazer fraudulência, porque tem gente que usa o canal dos outros para pedir dinheiro, para distorcer a palavra, para falar que o outro falou que não falou. Aí isso é malandragem, entendeu? Então, o cristão verdadeiro, ele tem que ser questionador, ele tem que comparar com as escrituras tudo que houve, de quem quer que seja. Eu já falei, por mais sábio que a pessoa seja, por mais aparência de santo, de piedoso, você vê a pessoa todo carinhoso assim, sabe? O Paulo fala na palavra dele que ele não veio com palavras vãs de filosofias e nem veio com palavras adocicadas para iludir as pessoas, não. Ele fala a verdade. Às vezes vai ter palavras doces que Paulo fala, mas vai ter palavra de confronto também, vai ter palavra de chamada de atenção. E a gente como cristão tem que receber tanto as doces como as amargas, entendeu? Se a gente está errado, a gente tem que se olhar e se corrigir. Eu faço isso comigo o tempo todo. Às vezes eu oro para Deus falando: Senhor, se eu estou fazendo algo errado, se eu estou te desagradando, me fala, porque às vezes eu sou falho, eu posso falhar. Eu não sou melhor que ninguém, não sou mais sábio que ninguém. Eu sempre falo isso, fiz a 6ª série. Eu falo sempre isso, porque sempre tem um que vem, às vezes, comentar, me menosprezando, me pondo para baixo, falando que eu sou coisas, né? Entendeu? Que eu não tenho capacidade, porque eu não estudei hebraico, porque eu não estudei grego. Com todo respeito. Se uma pessoa dessa começar a me desrespeitar, eu vou também fazer meu comentário sobre você aí que está desrespeitando. Aí depois você não vai achar ruim, hein?
Eu não vou agredir, não vou ofender porque eu sou cristão, vou ter vou ter classe para saber falar com as pessoas, ter respeito, mas eu vou dar umas palavras duras, certo? Porque eu não fico aqui derrubando o canal de ninguém, eu falo contra os enganos, mas não fico derrubando o canal de ninguém, não fico falando, ó, não veja esse irmão não, cada um vê quem quer. Eu só falo, só alerto, falo, cuidado com o que vocês estão vendo, cuidado, compare o que a pessoa fala com as escrituras para vocês não serem enganados. Aí eu ainda falo quem é o falso profeta, quem não são, para a pessoa não ser enganada. Mas eu não fico falando, ó, não vejo o canal derrubando ninguém, entendeu? Querendo distorcer o que os outros falam, entendeu? E eu falo, cuido com o meu canal, entendeu? Não vou lá, cuidar com o canal dos outros, ficar mandando mensagem para quem tem canal lá, tira o seu canal do ar, você tá falando merda, não. Se ele falar merda dele, vai dar conta a Deus, não é a mim não, entendeu? Eu tenho o meu canal, cuido com o meu, entendeu? O que eu falo, não cuidar com o outro que tem o canal dele, deixa ele lá. Tem tantos canais que só fala bobagem aí, eu vou lá, mandar mensagem lá, ô irmão, para de falar bobagem aí. O que eu tenho a ver com o canal do cara? Ele prega o que ele quer lá, né? Às vezes não é nem da palavra, ele tá pregando coisas contrárias à Bíblia, orgia ou qualquer outra coisa, mas que eu tenho com isso? Não sou eu que estou falando aquilo, quem está falando é ele, quem vai dar conta a Deus é ele, entendeu? Então, tem pessoas que vêm trazer confusão, né? Sabe? Então, eu vim aqui para, antes de mais nada também, para agradecer quem está compartilhando e para alertar vocês aí, né? Quando eu falo dos enganos, das religiões que levam engano, não é uma coisa pessoal, eu não sei mais do que ninguém, eu não me ponho mais sábio do que ninguém, eu não me ponho com as pessoas, eu dou conselho, falo, não frequente porque é engano, mas se a pessoa não quiser continuar frequentando, é uma escolha dela, eu não tenho que pôr nada a ninguém não, né? Aí as pessoas acham que eu estou julgando, quando eu critico algum ato que está em desacordo com a palavra, eu critico a mim também, quando eu vejo que eu estou, Fernando, se corrija, homem, que isso aí está errado, isso aí desagrada o Senhor, entendeu? Porque a gente é falho, mas a maioria não faz esse exercício de se olhar para si próprio, ela olha para o erro dos outros. Eu também, às vezes, como irmão que ama outro irmão, chama a atenção do irmão se ele permitir, ou da irmã. Mas eu olho para mim também, para os meus erros. Eu não fico só vendo o erro dos outros e falando dos erros dos outros. E quando eu falo de erros aqui no canal, não é para julgar a pessoa. Porque para a pessoa ser restaurada, se ela quiser. Não é uma imposição também. Entendeu, irmãos e irmãs? Então, às vezes a pessoa não me conhece, aí fica tirando conclusões precipitadas, né, das coisas. Eu estou aqui para auxiliar. Mas eu não preciso. Então descarte o que eu falo, você não precisa, descarte, Não é para você, descarte. Mas tem outros que precisam, né? Que aceitam, que concordam com algumas coisas, que quer aprender, que quer aplicar na vida. Porque a gente está aqui para ser comunhão do corpo de Cristo. Então, a gente orienta, mas também aprende. Eu também aprendo. Às vezes eu aprendo com alguns comentários, às vezes eu analiso os comentários. Nem comento, alguns eu comento, outros eu não comento e fico refletindo para ver se eu errei em alguma coisa para me corrigir. Vários vídeos que eu já postei, eu já tirei, né, que eu tive alguns erros que eu analisei e não postei. Outros que eu postei teve algum erro, mas eu vim no vídeo e falei que eu errei para a pessoa, né. Não tem muitos vídeos que eu assumo um erro porque eu analiso os vídeos antes de postar e a maioria tá certo. Mas sempre tem um que eu erro. Que eu sou falho, irmãos, eu não sou melhor que ninguém. Então, esse vídeo aqui é para falar isso, que eu não sou melhor que ninguém, que as pessoas às vezes me analisam, eu nunca me pus como eu sei tudo, eu tenho que aprender muito das escrituras ainda. A escritura é um livro infinito, quem dizer que sabe tudo das escrituras está mentindo, né? A gente, por mais que a gente aprenda, a gente sempre vai ter que aprender das escrituras, entendeu? E eu só passo aquilo que eu já aprendi. Eu sou dispenseiro, como dispenseiro. Deus me chamou e falou, enquanto você vai, o que você aprendeu, você vai dividindo com os irmãos, eu vou te capacitando para te dar outras revelações, mas outras revelações que já está na Bíblia, está de acordo com a palavra, não é nova revelação fora, igual faz os falsos profetas. Então Deus vai nos capacitando, enquanto Ele vai nos usando,
Ele nos dá o entendimento aqui, aí a gente vai passando, enquanto ele vai nos usando para levar para o outro, ele vai te dando novos entendimentos para você se capacitar cada vez mais, entendeu? É isso. E aí eu vou... Então, eu ouvi falar também, porque muitas pessoas dão essa força para a pessoa, porque a pessoa pensa assim, a gente tem canal do YouTube, fala da palavra, né? Então a gente não tem medo de nada, a gente não enfrenta nada, não, vocês que pensam, viu? E a vida da gente, não todos os cristãos, mas de alguns, nós, a gente está em frequente, como que eu falo, mudança. E porque a gente está mudando de círculo o tempo todo, né? Às vezes Deus, ele chama você para uma jornada ali, aí você já está há tempo naquela jornada. Aí Deus fala assim, ó, agora você já, nessa área aqui, você já tá preparado. Agora eu vou te levar para outro nível. Aí, só que para você ir para outro nível, você vai enfrentar barreiras, você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar ataques espirituais, você vai enfrentar ataques de pessoas vão se levantar, vai te botar para baixo, vai falar que não vai dar certo. Então a gente enfrenta várias barreiras para conquistar um novo nível que Deus quer nos levar, seja na nossa vida pessoal, seja na vida, em algum propósito, alguma missão que Deus nos deu para efetuar. Então aí a gente vai ter que ser provado, vai ter que passar por várias provas, vai ter que ser capacitado por Deus. Às vezes a gente fica desanimado também, fica com medo, porque você nunca efetuou aquilo ali. Então Deus está te abrindo um novo propósito, um novo círculo, uma nova missão que você ainda não realizou. Então você não, às vezes pode não se sentir capaz, ficar com medo, né? Aí Deus é que vai te capacitar. A gente tem que orar, buscar força em Deus, oração, sabedoria de Deus para Ele nos capacitar, entendeu? Mas a gente fica com um pouco de medo. A gente só não pode deixar o medo nos controlar, nos dominar, nos paralisar, entendeu? Mas não é que a gente não tem medo, não. Tem, que é o desconhecido, você não está vendo. É igual Deus chamou sempre os profetas, e Deus chamava, e ele, próprio Argeu, falou, eu não tenho capacidade, Senhor. Eu sou o menor da minha casa. Abraão foi chamado, Deus enviou ele para um lugar, sai da sua parentela e vai para um lugar que Abraão não sabia para onde, né? E Abraão foi pela fé, né? E enfrentou várias dificuldades, né? Ia ser com a gente. José do Egito também, antes dele se tornar governador, ele teve várias provações, coitado, né? Foi vendido de escravo, foi preso injustamente, e às vezes a gente passa, nós os cristãos verdadeiros, porque os cristãos falsos não, eles não passam por nada disso, né? É porque a igreja prega para eles que é tudo regozijo, que agora a vida vai melhorar 100%, que eles não vão ter dificuldade em nada, que tudo vai dar certo sempre na vida deles. E o verdadeiro cristianismo tem nada a ver com isso. Deus vai te abençoar? Vai. Deus vai te proteger? Vai. Vai te guardar? Vai te dar livramento? Vai. Deus vai dar suas bênçãos? Vai. Mas para Deus te abençoar, Ele vai te provar primeiro. Ele não entrega a bênção sem você saber gerir a bênção, sem você ser capacitado para ter ela, seja ela qual for. Às vezes é um relacionamento, às vezes é um novo emprego, às vezes é um novo círculo, às vezes é uma nova missão para quem tem missão, né? Porque nem todos Deus dá missão. Alguns Deus dá salvação eterna, chama para andar na justiça, nas coisas corretas, mas não dá nenhuma missão, né, para a pessoa, né? Só pede para ela andar nos que é correto. Alguns Deus dá a missão, chama para a missão. E se a gente fizer igual o Jonas, fala, não, eu tô com medo, não vou, ou não quero, porque lá o povo é muito mal, eu não quero que eles se convertam. Não, a gente tem que acatar o que o Senhor quer que a gente faça. Independente, às vezes a gente, que nem eu tenho o canal aqui, eu sempre falo, eu tenho poucos amigos, porque eu tinha muitos antes de me converter, mas depois que eu me converti, a maioria Deus tirou do meu caminho. Não foi eu que me afastei, foi Deus que tirou. Porque aquelas pessoas não estavam preparadas para andar no mesmo caminho, não iam entender. Muitos não acreditam que eu tenho chamado, né? Então, e eu respeito isso, não posso impor nada, não posso obrigar a pessoa a acreditar, né? Então, se eu tivesse essas amizades, ela ia me afastar do chamado de Deus, ia falar, não, isso é besteira, isso não tem nada a ver, você vai estragar a sua vida, você vai deixar de fazer certas coisas para poder virar um beato e tal, né? E eu não sou nenhum beato, que eu não sou nenhum religioso. Mas eu sei que quando Deus chama para missão,
Para quem é cristão verdadeiro, a palavra de Deus é ordem. Entendeu? E muitas pessoas não entendem isso. Não adianta. Você pode tentar explicar porque ela nunca vai entender. E ela vai achar que você é maluco, que você é doido, né? Foi o que eu falei no outro vídeo. O Jesus, a família dele não acreditava que ele era o filho de Deus. Só a mãe e a irmã. O resto dos irmãos rejeitava Cristo. Ele falou, o profeta não tem honra na sua própria cidade, nem na sua própria família. Entendeu? Então o seguidor de Jesus é a mesma coisa. Ele falou, se me odiaram, vão odiar a vós. Se me desprezaram, vão desprezar a vós. E às vezes vai ser pessoas da própria família. Eu não estou dizendo que todo mundo da família vai te desprezar, não vai acreditar em você. Mas alguns vão. Vão deixar de acreditar em você, não vão se afastar, porque você vai falar. Porque Paulo foi preso por pregar a verdade, por pregar a palavra. E ninguém quer ouvir a verdade, porque as pessoas não querem se olhar para dentro de si e se reconhecer que é errado, porque aí você fala assim, quem é você para falar? Mas eu reconheço meus erros. Lá atrás eu fiz muita bobagem, eu fiz até um vídeo aí, é que eu tô com medo de postar, né? Que eu tava falando de coisas muito íntimas, de relacionamentos íntimos também, e tem muitos que é religioso e acham que religioso não pode falar de certas coisas. Então é difícil, você tem que avaliar muito se vai postar certo vídeo, se não vai, né? Mas eu vou acabar postando, porque foi Deus que mandou fazer, né? Para auxiliar pessoas que estão passando por coisas que eu passei lá atrás, que eu fiz de errado lá atrás, e para as pessoas não se sentir indigna de ir para Deus, porque muitas pessoas veem assim, eu sou muito sujo, sou muito suja, fiz coisas abomináveis lá atrás. Quem é que não fez, irmãos? Quem é que não fez? Eu também fiz. Mas Deus fala, venha como está. Lógico que ele vai fazer a obra por meio do Espírito Santo. Aí você vai ter que mudar a sua vida, não pela sua força. Você vai ler as escrituras, vai orar, vai buscar força em Deus. Se você quiser mesmo mudança, Deus é que vai operar por meio do Espírito Santo e vai te ajudar a você mudar o seu tipo de vida, o seu tipo de pensamento, o seu tipo de... Que isso se chama conversão, nascer de novo, né? Entendeu? Então, às vezes a gente faz vídeo, mas... Porque às vezes você fala de assuntos que, por religioso, cara, ele não tem a mente aberta, ele tem a mente religiosa. Então, tem muitas travas. Então, é difícil você tratar de certos assuntos com certas pessoas. Outras já são meio tímidas para falar de certos assuntos, que tem assuntos que tem que ser falado para a pessoa, para você dar um auxílio para a pessoa de alguma forma. Para a pessoa não cair na mesma armadilha que você caiu, porque você viu as consequências que você arcou. Você viu o que você sofreu e o que pessoas que você perdeu por causa de erros que você cometeu lá atrás. E para você, como ama os irmãos, como você, Deus te chama para auxiliar pessoas, você, por amor, não quer que a pessoa erre. Se ela escolher errar, aí é um livre-arbítrio, aí é a escolha dela. Mas a gente tenta auxiliar ela falando, eu já fiz aqui, dando força para ela buscar força em Deus e tal, entendeu? Então, às vezes, muitas vezes, a gente vai ser desprezado, porque vai falar coisa que ninguém quer ouvir. Paulo foi preso por falar a verdade, por pregar o evangelho, né? Então, muitas pessoas abandonaram Paulo, né? Então, às vezes a gente vai ter que arcar com isso. Para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus, muitas pessoas às vezes vão afastar, porque ela não quer ouvir, entendeu? Então, e não é uma coisa religiosa, não. A palavra Bíblia, a pessoa confunde. No Antigo Testamento era uma coisa, que Deus se ligava com o seu povo terreno por meio de ritos religiosos. No Novo, não era só o Antigo para nós hoje, é como figura. A gente não tem que obedecer às coisas que eles fizeram lá. A única coisa que o cristão de hoje obedece, gente, é a lei dos 10 mandamentos, que é as leis morais. Só de resto, a gente anda pela graça, guiado pelo Espírito. Entendeu? Não é o que a religião prega. A religião traz o preceito da lei do Antigo Testamento. Aquelas leis que não convém para ele, eles descartam. Falam, não, essa não precisa obedecer lá, que era do Antigo Testamento. Mas essa aqui tem que obedecer. E às vezes, a que ele está falando não precisa mais obedecer. Mas ele põe para iludir a pessoa, para ganhar dinheiro, para levar engano. Entendeu? Porque quem conhece das Escrituras entende a diferença para quê? A lei do Antigo Testamento é boa, mas ela teve o seu propósito. Então, quando você entende para que serviu a lei do Antigo Testamento, quando eu falo de lei, eu não falo só dos 10 mandamentos, eu falo de toda a lei do Antigo Testamento. Quando você entende para que ela serviu e entende a nova aliança, você sabe como andar hoje. Não vai acreditar nesse falso profeta e ficar
querendo colocar a regra do Antigo Testamento para as igrejas hoje aqui. Igreja que eu falo é o corpo de Cristo, tá? Não é denominação, não. Mas nas denominações ele faz isso. Ele quer impor preceitos da lei para as pessoas cumprir. Aí vem outros e fala assim, não, quem disse que não tem que cumprir a lei, que tudo é graça e tal, não, tem que cumprir tudo sim. Mas se você for estudar a carta de Paulo, de Gálatas, de Romanos e de as outras cartas, né, que Paulo pregou, Efésios, todo, você vai ver que esses caras estão pregando fraudulência. Porque a própria carta de Hebreus e de Gálatas, Paulo prega que a carta de Hebreus, eu já vou corrigir aqui, porque sempre vem um, fala, tá vendo, irmão, você já errou, você já falou coisa errada aí. Então a carta de Hebreu, eu não estou falando que a carta de Hebreu foi escrita por Paulo, tá? A maioria dos estudiosos crê que foi Paulo, mas não tem relato que nem confirmação que tenha sido ele. Eu tenho como Paulo sendo escritor de Hebreus, mas não posso afirmar, porque as outras cartas a gente sabe que foi Paulo que escreveu, mas a de Hebreu a gente não tem confirmação, tá? Então, mas para mim eu tenho como Paulo, mas não estou falando que é, tá? Para antes que venham os comentários aí, você não entende nada do que você está falando aí, né? Que sempre vem uns querer, né, criar confusão, querer desprestigiar a gente, né? Sempre tá vindo alguns aí às vezes de vez em quando, né, com essas conversas, né? Você não pode falar nada, que aí a pessoa distorce o que você fala, né? Então, a carta de Hebreus e a carta de Gálatas fala a transição da lei para a graça e fala como que a gente tem que viver no tempo da graça. Não é libertinagem, mas também não é viver e fala que quem voltar à prática antiga não tem expectação de renovo para a pessoa, que só tem expectação de juízo, porque de novo ela crucifica Cristo. Cristo já morreu, não vai ser morto de novo, não é para voltar para as práticas antigas, certo? Algumas coisas da lei, você tem que entender qual coisa da lei que hoje, do Antigo Testamento, que hoje a gente tem que praticar ainda, e quais que não tem mais. Mas a religião, ela traz tudo, a maior parte, ela só não põe o que não convém para ela, né? Quando fala assim, adultério, então por que ela não pega a parte da lei que fala assim, quem adulterar vai morrer apredejado? Aí essa lei não convém, né? Não, essa lei deixa pra lá. Não. Agora comer o sucuri, comer um sucurizinho, lá não podia, mas hoje aqui, aí pode, né? Pegar o dízimo pode, porque eu enriqueço com o dízimo. Então, hoje vale, no dízimo vale hoje, né? Agora, apedrejar o adultério, aí não, ninguém quer, né? Quer morrer apedrejado, ninguém quer porque adulterou, né? Malandros, isso aí é malandragem, né? As leis que interessam, eles do Antigo Testamento, ele quer enfiar goela abaixo, que interessa a eles, né? Mas as leis que não interessam, porque muitos aí podem cair no ato, né? Malandragem, irmão, malandragem, entendeu? Então, a gente tem que entender isso aí, tá? Então, esse vídeo foi mais para isso, tá? Para falar que a gente também sente medo, que a gente também tem ansiedade, a gente também, que não é porque a gente tem um canal no YouTube que fala da palavra, que a gente não tem lutas, que a gente não passa por perseguição, momentos de fraqueza. Às vezes tem dia, irmãos, que eu fico sem querer sair de casa, me agarro com Deus aqui, fico orando a Deus, fico desanimado, mas depois Deus me fortalece. Tem desafios que eu passo, que eu fico com medo, mas eu vou mesmo com medo, peço capacidade a Deus, né? E porque eu sou um ser humano igual qualquer outro, né? Eu não vivo mais na minha dependência da força do meu braço, nem da minha inteligência. Antigamente eu ia com o peito aberto, eu enfrentava o meio mundo aí, batia o peito, eu era o machão, enfrentava todo mundo, apanhando, batendo, enfrentava todo mundo. Hoje não. Hoje eu peço ajuda a Deus, né? Eu não enfrento ninguém, a pessoa vem me afrontar, eu oro a Deus, eu saio perto, pessoas vêm falar coisa pra mim, para me ofender, eu falo, com licença, dá licença, eu vou para minha casa, né? E oro a Deus, peço para Deus me proteger de pessoas que estão me perseguindo, que estão querendo me destruir de alguma forma, né? Usada pelo inimigo, mas eu não tenho a mesma forma de agir que eu tinha antes, não, né? Não tenho inveja de ninguém, torço que a pessoa progrida, que a pessoa na vida dela,
ela prospere mais do que eu até. Eu tô sendo sincero, eu não fico torcendo pela queda de ninguém, não. Ah, que dê errado, que ele não evolua. Não, isso daí não é coisa de cristão, não, irmão. Isso aí é coisa do outro. Quem faz isso aí tá conduzido pelo outro. Entendeu? Eu torço muito pra evolução. Tem muitos aí, ó, que tem canal e começou depois de mim, e o canal dele já tá estourando e o meu não. E, cara, Deus abençoe, né? Se ele tá falando a verdade bíblica, eu oro para ele que Deus evolua ele cada vez mais. E se eu puder apoiar para a evolução do canal, eu apoio, né? Agora, se for falar mentiras da Bíblia, eu não vou apoiar mesmo, né? Independente que a pessoa tá na minha frente ou não tá, não, eu não tenho isso não. E às vezes eu peço oração para as pessoas por mim aí, para minha vida pessoal aí, que eu passo as lutas também, irmãos. A gente não pode ser hipócrita, né? A gente é ser humano, tem falhas, tem fraquezas, né? Eu não fico falando que lá atrás eu não cometi coisas erradas que eu cometi, hoje não. Não tô falando que hoje eu não erro, tá? Hoje também erro, mas menos, eu não erro mesmo os erros, eu não vivo em pecado, não vivo em promiscuidade, não vivo. Mas lá atrás eu fiz muita coisa, entendeu? Não vou ficar sendo hipócrita aqui falando, não, eu sempre fui santo a vida inteira. Que conversa, entendeu? Não, e outra, eu fiz o vídeo aí falando do novo ciclo meu, falando que possivelmente eu vá abrir o canal secundário aí, mas não é um canal de ensino do evangelho não, ou de instrução, não, é um canal minhas coisas pessoal. Depois eu explico para vocês direitinho. Eu gosto de ser fiel com meus seguidores do canal que me segue, mesmo que há muita gente fala, você fica abrindo sua vida pessoal. Eu não falo da minha vida pessoal toda, íntima, pessoal mesmo lá no fundo. Mas algumas coisas, irmão, a gente tem que compartilhar com vocês. Por quê? Porque serve até para incentivar vocês, falando do nosso testemunho. Não para falar de nós mesmos, falar do que Deus fez na nossa vida, para dar ânimo para outros. Se Deus fez, me tirou de certas coisas, me evoluiu em certas posição na vida, eu tenho que dar, porque se Deus fez com o outro, pode fazer comigo. Se Deus fez comigo, pode fazer com vocês. É só a gente ter fé e acreditar no Senhor. Eu sei que não é fácil as aflições, as lutas da vida, e andar no caminho cristão, sendo honesto, mesmo que isso a gente tenha que abrir mão de coisas, tem que perder pessoas, perder coisas, né? Mesmo assim a gente vai andar seguindo pelo caminho, pedindo força ao Senhor para Ele nos fortalecer, nos dar sabedoria para nos guiar. A gente vai enfrentar desafios, vai enfrentar às vezes coisas que a gente não entende, vai pedir capacidade para Deus, que a gente ainda não tem capacidade daquilo, então a gente tem que pedir para Deus, né? Entendeu? Então é isso. Eu não ando mais na minha própria força, na minha própria inteligência, porque eu já não tenho muita, né? Assim, eu não me menosprezo, não é menosprezo, irmãos. Que eu também sei das minhas limitações, entendeu? Eu tenho minhas limitações, eu falo para Deus dela. Falo, Senhor, me ajude nessa área aqui, que nessa área eu vou precisar que o Senhor me capacite, né? Então, mas eu também tenho minhas qualidades, tenho também meus pontos bons, tenho alguns dons, né, que eu tenho. Outros não, outros para o novo ciclo eu vou precisar que Deus me dote de alguns dons, de novas aprendizagens, né? É assim a vida. A vida é cheia de altos e baixos, de a gente aprender coisas novas, de se capacitar, né, pelo poder de Deus. Então a gente também passa por nossas aflições, por nossas lutas. A gente sente medo, sente às vezes um pouco de ansiedade, só que a gente não pode ser dominado por esses sentimentos, né? Eles não podem paralisar a gente, mas a gente pede força a Deus, né? Tem momentos que tem dia que a gente não tá legal, né? Não é porque a gente prega a palavra e outra. E tudo que eu falo pros outros, eu ponho para mim na minha vida. Porque senão seria hipócrita. Não adianta eu falar palavras bonitas para os outros, incentivar os outros, falar você pode, é só você buscar a força em Deus, Deus vai te dar força, Deus vai te apoiar, né? Deus pede sabedoria a Ele que Ele vai te dar. Falar todas essas coisas para os outros e eu, para mim, não aplicar na minha vida. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que eu falo aqui para vocês, eu tento aplicar na minha vida também, buscar força em Deus. Porque sozinho eu não sou nada, sozinho eu não consigo nada. Perdi muitas pessoas da minha família lá atrás, que eu contava com elas, que elas me auxiliavam, que elas me ajudavam. Perdi algumas coisas, perdi pessoas também que se afastaram de mim. Então
Teve um momento que eu fiquei só eu e Deus e falei, eu só dependo do Senhor, Senhor. O Senhor me capacitar, porque eu não entendo dessas coisas aqui, né? Eu não tenho ninguém mais para me auxiliar. As pessoas que me auxiliavam, ou elas se afastaram de mim, ou já partiram desse mundo, entendeu? Então eu só tenho o Senhor, Senhor, me ajude aí, né? Então, a gente tem que ser humilde, não perante se humilhar perante as pessoas. As pessoas eu peço ajuda, se ela não quiser, peço uma, duas. Aí eu não me rastejo não, eu rastejo só para Deus. Agora para Deus sim, eu falo, Senhor, eu sou limitado, preciso do Senhor, não sou nada sem o Senhor. Isso não é menosprezo. Menosprezo é você menosprezar perante o ser humano. Agora perante a Deus não, é você ser humilde. Eu sou limitado, sei das minhas limitações, me capacite para isso, né? Sem o Senhor não sou nada, não faço nada, não sou ninguém. Preciso da sua manifestação, preciso da sua sabedoria espiritual, preciso que o Senhor me capacite, tudo isso aí. Deus adora. Aí Deus trabalha grandiosamente na sua vida. Entendeu? Então esse é o vídeo, tá bom, irmãos e irmãs? Obrigado aí por compartilhar meus vídeos. Muito obrigado de coração. Aquele que estão compartilhando, pelos likes. Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Sempre estou orando por vocês todos, por todos os seguidores do meu canal. Eu oro pela saúde de vocês, pela prosperidade, pelas bênçãos espirituais, pela sabedoria de Deus. Que Deus abra os olhos espirituais de todos vocês. Que Deus não deixe faltar nada para vocês, tá bom? Para os meus irmãos de Cristo, qualquer um, para os meus familiares também, por todos, estou sempre orando. Às vezes minha oração é longa porque tem muita gente que eu tenho que orar. Às vezes não dá nenhuma única oração, aí na outra eu ponho, incluso outros nomes, né? Orando para que Deus abençoe, leve cura a quem tá precisando de cura física, cura espiritual também, cura da alma, que Deus dê livramento para as pessoas, que Deus envie os anjos do poder para auxiliar as pessoas, para abençoá-las, para protegê-las, para guardá-las, né? Papai do céu está sempre presente aí, nos auxiliando no que a gente precisa nesse mundo, porque viver ultimamente nesse mundo não está sendo fácil, né? A gente enfrenta muitas batalhas, muitas lutas, muitas oposições, muitas perseguições, muita ofensa, muito calúnia, mas a gente tem que é cristão, sempre que pagar o bem, o mal que fazem com o bem, né, para envergonhar o diabo. Exercitando a paciência com as pessoas. Às vezes Deus põe pessoas complicadas no nosso caminho para capacitar a nossa paciência, né? A humildade, entendeu? Então é isso aí, tá bom, meus irmãos? Até o próximo vídeo, compartilhe o vídeo, deixa o like, badale o sininho de todas e se inscreva no canal inscrito e bem-vindo a novos inscritos. Fui!